Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 28 de 2 Crônicas. E hoje eu intitulei ele como o capítulo mais lindo de todos. Um dos capítulos mais lindos da Bíblia, que eu acho, porque ele vai falar sobre reconciliação. Apesar do rei Acás, na verdade o próprio rei Acás causou isso tudo. O rei Acás foi um rei muito ruim de Judá e ele se recusou definitivamente a se voltar para Deus. Isso a gente vai ver em todo o capítulo. Mas, num determinado momento, ali uma briga, uma guerra entre Israel e Judá, dois irmãos, dois chamados, dois escolhidos e descendência, fruto daquela descendência gerada por Abraão. E os dois estão ali no impasse e Israel está tomando de posse ali de todos os seus irmãos, dos despojos, de tudo aquilo que Judá tinha. Mas chega um profeta até eles e vai falar a respeito daquilo e vai chamar a atenção deles. Vai falar que Deus, que eles estavam fazendo aquilo com tanta ira, com tanta maldade, que mesmo que os de Judá estivessem errados, Deus estava muito irado, sabe, com aquela guerra e com aquela desavença, com aquela briga entre irmãos. E aquele profeta é fruto daquela reconciliação, e a gente vai ver uma reconciliação, gente, que é fruto da verdadeira conversão, que é fruto da verdadeira... Dizem que a conversão não é uma volta de 360 graus, porque senão você volta a estar no mesmo lugar. Mas é de 180 graus, porque aquele que fazia algo agora não faz mais, mas não só não faz mais, como também ajuda outros, como também é cura para as outras feridas. Pode estar parecendo um pouco estranho, eu não vou me alongar muito nessa introdução, porque o capítulo é um pouco longo e eu quero estar trazendo pra gente o máximo que a gente puder extrair, que a gente puder vir a compreender aí sobre Jesus. Eu vejo muito Jesus aqui, eu vejo muito que mais nós, né, como seres humanos, como irmãos, como dentro de uma mesma família. Então, que o Senhor possa vir a falar com a gente. A minha cabeça e o meu coração fica assim. Então, quando eu fico assim, é difícil até passar, porque eu já fico emocionada, né? Eu já fico com muita coisa para falar e às vezes sai um pouco de... né? Sabe? Quando sua cabeça tá assim, borbulhando e você quer passar tudo... Então, orem por mim, em nome de Jesus. Mãe, vai intercedendo aí. Bom dia, seja bem-vinda. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Amém. Então é isso, vamos lá? Vamos começar orando. Amém, Jesus. Obrigada pelo dia de hoje. Te peço em nome de Jesus que esteja conosco neste momento em que essa live está sendo, sabe, Deus, declarada, proclamada. Deus, em nome de Jesus, é a sua palavra, que o Senhor venha como um bálsamo, Deus, para as nossas feridas, como direção. Em nome de Jesus, que o Senhor possa dar foco. Deus, em nome de Jesus, eu te peço pelo teu Espírito Santo, Deus, controlando a minha mente nesse momento, para que todas as coisas que fluírem aqui, a partir daqui, em nome de Jesus, surjam do Senhor, Deus, na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos que assistirem. É o que eu oro, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Então, no capítulo 28 vai começar dizendo o seguinte: Acás tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que não agrada ao Senhor, seu Deus, e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez imagens de metal do deus Baal e queimou incenso no vale de Ben-Hinom. Chegou até a oferecer os seus próprios filhos, queimando-os como oferta aos ídolos, de acordo com o nojento costume dos povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra conforme os israelitas avançavam. Acás também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra.
Então aqui a gente vê o filho do rei Jotão, né? Aquele que a gente leu no capítulo passado. Ele foi um bom rei, como a gente tinha dito. Ele foi conhecido ali como um bom rei, como uma pessoa que seguiu e serviu a Deus. E por algum motivo ele teve um filho bem rebelde, a ponto dele se afastar completamente das coisas do Senhor e oferecer incenso para tudo quanto era Deus, em tudo quanto era lugar, e queimou seus filhos, enfim, fez um monte de atrocidade, coisas totalmente pagãs que o Senhor detestou. E aí vai dizer no versículo 5, por isso o Senhor, o Deus de Acaz, deixou que o sírio o vencesse. Os sírios derrotaram o exército de Acaz e levaram muitos judeus como prisioneiros para Damasco. E Deus também deixou que Acaz sofresse uma grande derrota na guerra contra o rei de Israel. Em um só dia, o rei de Israel, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados valentes do exército de Acaz. Deus fez isso porque o povo de Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicre, um valente soldado de Israel, matou Maazéias, filho do rei Acaz. Matou também Azricão, chefe do palácio, e Eucana, o primeiro-ministro do rei. Da terra de Judá, os israelitas levaram como prisioneiros muitos dos seus patrícios, isto é, 200.000 mulheres e crianças. Pegaram também muitos objetos de valor e os levaram consigo para a cidade de Samaria. Então aqui a gente vai ver ali que o Senhor então permitiu que os sírios enfrentassem o rei Acaz, derrotasse, né, trouxesse uma derrota ali sobre eles, e também levantou o próprio rei de Israel contra o reinado de Judá. Então, mais uma vez reforçando, a gente sabe que os dois eles são irmãos. Então, nesse momento aqui, Peca ele vai contra o seu irmão, contra aquela outra família, contra aquela tribo. E aí vai dizer que Zicre, que era um valente soldado de Israel, ele matou Maazéias, que era filho do rei Acaz, Azricã, que era o chefe do palácio, Eucana, o primeiro-ministro do rei, além de 120.000 ali soldados valentes, vai dizer que eram soldados poderosos daquele exército, e pegou objetos de valores, além de levar as mulheres e as crianças, ou seja, eles infligiram ali uma derrota total sobre Judá e estava acabando com aquele país. E aí, beleza. E aí no versículo 9 vai dizer, Oded, um profeta do Senhor Deus, estava em Samaria e foi encontrar-se com o exército israelita que estava voltando para lá. Oded disse a eles, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficou irado com o povo de Judá e deixou que vocês o derrotassem. Mas vocês mataram aquela gente com tanta raiva que Deus ficou sabendo disso. Agora vocês estão querendo fazer com que os homens e as mulheres de Judá e de Jerusalém se tornem seus escravos. Será que vocês não sabem que vocês pecaram contra o Senhor, seu Deus? Portanto, ouçam o que eu estou dizendo. Levem de volta os seus patrícios, esses prisioneiros que vocês trouxeram, pois Deus está muito irado com vocês. Aqui, a primeira coisa que eu vejo então é que Oded então se levantou com muita coragem, diga-se de passagem, afinal de contas, ele estava falando ali para o povo de Israel do Norte, que já era um povo que não estava nem aí para Deus, e ele se levantou ali e ele resolveu falou que o que eles estavam fazendo chegou, que Deus sim havia permitido aquilo, porque o povo de Judá estava ali pecando contra o Senhor, né, principalmente o rei, e então ele havia sim entregado nas mãos deles, mas eles fizeram aquilo com tanta raiva, com tanto, sabe, com o coração tão pecaminoso que aquilo tinha subido até o Senhor, e o Senhor estava irado com eles. Então o profeta Oded instruiu eles a estarem devolvendo aquele povo que
né, era irmãos deles e eles não deveriam levar como escravos. Isso a gente viu lá em Números ou Levítico, não lembro exatamente, né, que jamais os patrícios, eles ali, entre eles, poderiam haver escravos uns dos outros, senão os estrangeiros. Só os estrangeiros eles poderiam pegar para fazer escravos, entre eles de maneira nenhuma. Eram da mesma família, né? Eram irmãos do mesmo pai, da mesma descendência. E aí vai dizer no versículo 12, então, 4 das altas autoridades de Israel, isto é, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum e Amasa, filho de Adlai, também ficaram contra o que o exército israelita tinha feito. Eles disseram, não tragam esses prisioneiros para cá. Já pecamos muito contra Deus, o Senhor, e o que vocês estão querendo fazer agora nos tornaria ainda mais culpados diante de Deus. Ele já está muito irado com a gente. Aí os soldados israelitas largaram os prisioneiros e as coisas que tinham trazido de Judá, entregando-os ao povo e às autoridades. Os 4 homens já citados foram escolhidos para cuidar dos prisioneiros. Das coisas que tinham sido trazidas de Judá, eles pegaram roupas e sandálias e deram aos que precisavam. Depois deram de comer e de beber a todos eles e cuidaram dos seus ferimentos. Em seguida, levaram todos os prisioneiros de volta para sua terra e os deixaram em Jericó, a cidade das palmeiras. Os que estavam muito fracos foram montados em jumentos. Então os israelitas voltaram para Samaria. Isso daqui é muito poderoso, muito, muito, muito bonito. Eu chegava a chorar quando eu li. Porque, gente, vai dizer que os israelitas então se atentaram e falaram, opa, tem razão esse profeta. Eles estavam fazendo ali em uma maldade tão grande. O coração deles estava tão ruim, tão endurecido. E aí o profeta Oded falou com eles e parece que foi sabe quando uma lâmpada assim acende e tudo clareia e você percebe o que você está fazendo? Você cai na real? Então foi exatamente isso que aconteceu. Eles olharam assim, aí 4 deles se levantaram e falaram, ele tem total razão, a gente tem que parar com isso, a gente precisa devolver eles, a gente não vai trazer eles como escravos. E os despojos deles, e aí mais, gente, vai falar que os despojos deles, eles mesmos, então, os vestiram, eles então cuidaram. E quando eu penso nessa passagem, eu penso naquele homem, né, entre os samaritanos ali, eu não vou lembrar da história, mas tá lá no Novo Testamento, em que, do bom samaritano, né, em que tá ali o homem jogado, né, a pessoa jogada no chão, e o bom samaritano vem, o sacerdote passa, enfim, as pessoas, né, passam, e aí vem o bom samaritano e olha para ele e vai cuidar dele, né? E a gente sabe que entre eles havia essa rivalidade entre o bom samaritano e esse homem caindo pela estrada, porque era também dessas pessoas aqui, tinha essa, né, essa rivalidade ali entre eles. Então ele pega, ele levanta aquele homem, ele coloca em seu jumento, ele leva para uma hospedaria, ele dá dinheiro, ele cuida dos seus ferimentos e ele fala, eu vou, mas quando eu voltar eu volto e eu vou cuidar. E se precisar de mais dinheiro, pode deixar comigo que eu vou pagar tudo. E é exatamente o que esse povo aqui está fazendo com tanto de gente que eles levaram. Aqueles que precisavam ser cuidados em suas feridas, então eles vão ali e curam feridas. Antes eles faziam as feridas, agora eles estão cuidando da ferida deles. Antes eles tiraram as roupas deles, deixaram eles nus, né, envergonhados. Agora eles estavam vestindo eles. E aqui a gente tem 2 pontos, sabe, gente? Que a gente pode ser esses, em que às vezes feriu alguém e tem essa oportunidade de tá curando agora feridas, de que a gente despojou alguém, tirou roupa, tirou, né, as sandálias, e isso de maneira bem profética, assim, né?
Roupa a gente sabe que fala, sandália a gente sabe que fala sobre autoridade, roupa a gente sabe que fala ali sobre, né, sobre essa questão de vergonha, né, deixou o outro envergonhado e agora a gente pode estar vestindo ele de volta. Ou então a gente também pode se colocar na condição do profeta Oded, em que a gente começa a abrir os olhos das pessoas, virar e falar, porque às vezes a gente acha que a pessoa sabe que está errando, ela é má por si própria, não, ela não tem mais jeito, não, ela tem jeito. Às vezes ela está precisando que alguém fale e alerte ela e fala, você está indo pelo caminho errado, você está pecando contra essa pessoa, você está destruindo a vida dessa pessoa, faz diferente, muda, sabe? Corrige. E aquela pessoa talvez pode fazer igual esses israelitas aqui que abriram os olhos e falaram, poxa, é mesmo. E aí você vai provocar neles uma conversão, né, um arrependimento a ponto deles voltarem, não somente se arrepender e largar aquilo de lado, mas ir lá e agora curar feridas e agora, né, tá nessa condição de vestir as pessoas, de calçar as pessoas. Então, para mim, isso é muito poderoso, isso é a verdade do Evangelho. A gente sabe que aquele bom samaritano e aquele homem caído pelo chão representa ali meio que Jesus. Tem muitas pessoas que vão falar que é sobre Jesus, aquela parábola, né? Bom, vamos continuar então, vamos finalizar, porque já passou meu horário. Então, no versículo 16 vai dizer, nessa mesma época, o rei Acaz mandou pedir socorro ao rei da Assíria, porque mais uma vez os edomitas tinham invadido o país de Judá e haviam derrotado o exército de Acaz e levado alguns prisioneiros. Ao mesmo tempo, os filisteus estavam atacando as cidades que ficavam nas planícies e no sul de Judá, conquistando Bet-Semes, Aijalon e Gederote e também a cidade de Socó, Timna e Ginzo, com os povoados que ficavam ao redor. Tendo conquistado essas cidades, os filisteus começaram a morar nelas. O Deus fez o país de Judá sofrer esta humilhação por causa do rei Acaz, pois ele havia levado o povo de Judá a cometer imoralidades e ele mesmo havia desobedecido a Deus, o Senhor. O rei Tiglat-Pileser, da Assíria, marchou com o seu exército contra Acaz e, em vez de ajudá-lo, o deixou numa situação mais difícil ainda. Acaz pegou objetos de valor do templo, do palácio e das casas das altas autoridades e os deu ao rei da Assíria. Porém, isso não adiantou nada. Quando as suas dificuldades aumentaram, o rei Acaz cometeu pecados piores contra Deus, o Senhor. Acaz era assim mesmo. Ofereceu sacrifícios aos deuses da Assíria, mas esses mesmos deuses foram a causa da sua derrota. Ele disse, os deuses da Síria ajudaram os reis sírios, portanto vou lhes oferecer sacrifícios e eles me ajudarão também. Mas eles trouxeram desgraça para o rei e para todo o país. Acaz pegou os objetos do templo e os quebrou em pedaços, fechou os portões do pátio do templo e mandou construir altares em todas as esquinas de Jerusalém. E mandou construir em todas as cidades de Judá lugares pagãos de adoração, onde se queimava incenso a deuses estrangeiros. Assim ele fez com que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficasse muito irado. Todas as outras coisas que o rei Acaz fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. Acaz morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis, e o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. Acaz, então, vai dizer que ele oferecia incenso, oferecia sacrifício a qualquer Deus, menos ao Deus, ao único Deus, ao Deus Altíssimo. Vai falar que ele queria, tipo, sei lá, ele tinha alguma ferida com Deus muito séria, né, que ele precisava tratar, né, talvez ele olhasse assim para os seus antepassados que aconteceu algo com eles. Enfim, ele tinha alguma coisa muito séria com Deus, de maneira que ele não se voltou para Deus de maneira nenhuma. Em cada uma das situações as coisas pioravam, ele ia lá e arranjava outro Deus, mas não procurava o Senhor de jeito nenhum, a ponto dele chegar em um momento e destruir os objetos do templo, quebrar eles em pedaços, fechar os portões do pátio do templo e mandar construir altares em todas as esquinas de Jerusalém. Foi um rei terrível, mas que trouxe
trouxe essa coisa, né, em momentos terríveis, em momentos muito ruins, sabe, o Senhor ainda assim está operando e trouxe essa reconciliação, esse projeto ali de estar reconciliando Israel com Judá, né, de estar, enfim, fazendo eles tratarem os seus irmãos bem, abrindo os olhos. Então, que a gente tire muitas lições desse texto. Se você, sabe, não entendeu algo, volta nesse texto. Ele é muito importante. Eu acho ele, assim, um dos maiores e melhores capítulos da Bíblia. Deus abençoe, gente. Obrigada, mami. Beijo.